Bom dia, pessoal, tudo bom? Primeiramente, pessoal, queria saber de vocês se vocês estão gostando dessas videoaulas. É, eu até gostaria de saber de vocês depois, pode ser no privado ou no grupo, né? Com relação, vocês querendo, a gente pode voltar a aula ao Zoom. Então, assim, eu tenho utilizado o Zoom em outras turmas, também tenho utilizado esta metodologia. Então, varia muito. Às vezes tem uns alunos que querem, professor, vamos fazer aula no Zoom hoje, né, para não ser só videoaula. Então, eu estou aberto, tá ok? Eu posso utilizar esses dois canais com vocês. Os vídeos disponíveis no YouTube, que você fica aí livre para assistir a hora que quer, ou de repente uma aula utilizando o Zoom, porque aí a gente tem como interagir, a gente tem como, vocês têm como perguntar. Então, fique à vontade. Eu até gostaria de uma próxima aula ser no Zoom, mas aí eu espero o feedback de vocês, tá ok? Vou estar passando essa aula hoje, vai ter novamente exercício, tá ok? Vou estar utilizando o Socrative, acho que é uma ferramenta leve, uma ferramenta que você pode fazer. E aí eu gostaria do feedback de vocês, tá bom? Vamos dar hoje, pessoal, continuidade ao conteúdo. Ao conteúdo. Deixa eu dar uma pausazinha aqui. Vamos dar continuidade, pessoal, ao conteúdo. Eu vou disponibilizar este conteúdo lá no portal no portal do aluno online, tá certo? Tem alguns slides novos aqui, então eu vou estar colocando lá, tá bom? Ou seja, já está lá disponível para vocês. Então, hoje nós vamos falar, né, começar aqui com uma revisão de alguns conceitos básicos. E aí tem necessidades humanas, que nós já vimos, necessidades econômicas, né? Só para ficar isso bem gravado. Necessidade humanas básica é a sensação da falta de alguma coisa aliada ao desejo de satisfazê-la. Necessidade econômica são os bens não gratuitos. E a necessidade não econômica são bens livres ou bens gratuitos. Observe bem que eu já coloquei um outro termo, né? Bens de serviço. Bem, é tudo aquilo que permite satisfazer uma ou várias necessidades humanas. Os bens são classificados quanto à raridade, os bens livres, os bens econômicos. Bens livres são aqueles que existem em quantidade ilimitada e podem ser obtidos com pouco ou com nenhum esforço humano. E aí você tem luz, né? Você tem solar, o mar. E tem uma coisa bem interessante na discussão teórica da própria ciência da economia com relação a isso. E alguns pesquisadores eles dizem que até mesmo o ar, até mesmo, como é que ele diz, a luz solar, ela pode ser limitada, né? E existe uma discussão, claro, isso é só discussão. É só para que vocês possam compreender que no meio econômico existe esse tangenciamento de discussão. Por que eles mencionam isso? Que eles falam assim, olha, se o homem poluir o ar, né, de forma inacerbada por causa da economia desse sistema capitalista, ele vai acabar com esse bem que até então era ilimitado e é gratuito. E aí nós vamos ter problemas. E aí tem uma coisa que precisa ser comunicado. E aí eu queria abrir espaço para isso. E eu gostaria até que vocês pensassem. É por isso que se faz interessante a nossa aula no Zoom, para a gente poder ter essa discussão. A epidemia, coronavírus. Lembre, pessoal, que no começo das nossas aulas, começou a se falar disso. Eu comentei com vocês que isto era um problema muito mais político do que propriamente de saúde. Aí eu falei com vocês, olha, essa doença vai trazer problemas catastróficos relacionados a várias esferas. E eu até passei um trabalho para a turma de manhã, na época tinha turma de manhã, passei um trabalho para a turma de manhã com relação a isto. E aí você começa a verificar toda essa questão. E aí teve algumas coisas sensacionais que aconteceram. Por exemplo, na Itália teve rios que ficaram limpíssimos. São Paulo, pessoal, o rio estava limpo. A Baía da Guanabara tinha peixe. Pessoal, tem um canto lá no Rio, tá certo? Que é na Ilha do Governador, que fica entre o aeroporto e essa... O aeroporto fica na Ilha do Governador, então fica entre a Ilha do Governador e o que a gente pode chamar do Rio, né? Então, a ilha ela é ligada, tem uma entrada, única entrada e única saída.
E aqui você tem toda uma baía. Você tem toda uma baía. Pessoal, é um fedor horrível. E eu lembro que quando eu era menino, meu tio me levava pra gente pescar lá. E aí tinha uma coisa bem interessante. Tava lá, quando você vai para o aeroporto, você vê as pessoas pescando e tal. Acho que é um momento para ver muita gente pescando. Mas é suja a água. A água é suja e fedorenta. Tava limpo. Tava limpo, passou na reportagem. Então você começa a observar que esse time nesse contexto econômico de carro, pessoa trabalhando e tal, veículo e outras coisas mais, avião, né, tudo funcionando, a natureza agradece. Claro, eu não estou falando que isso está sendo uma coisa boa, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou mostrando para vocês o porquê que alguns teóricos, eles falam que esses bens ilimitados, eles não são totalmente ilimitados, porque o homem pode vir a destruí-los. Então isso só são vertentes, tá ok? Vamos continuar. E aí você tem bens econômicos, são relativamente escassos e supõem da ocorrência de esforço humano. Você tem quanto à natureza, bens econômicos são classificados em dois grupos, bens materiais e bens imateriais ou serviços. Você tem quanto ao destino, bens materiais classificados em bens de capitais, bens de consumo e bens intermediários. Já vimos isso. Você tem bem de capital, são aqueles utilizados na fabricação de outros bens, máquinas, né, equipamentos. Bem de consumo são aqueles que se destinam diretamente ao atendimento das necessidades humanas de acordo com a sua durabilidade, pode ser classificados em duráveis e não duráveis. Você tem bem intermediário, são aqueles que transformados ou agregados na produção de outros bens que são consumidos totalmente. E o bem final são aqueles que já passam por todo o processo de transformação. E aí eu vou aqui dar uma retornada para a gente poder falar um pouquinho sobre algumas coisas. Então, a primeira coisa que eu queria ver com vocês era quanto à natureza, né? Você tem bens materiais e bens imateriais. Marca de uma empresa é um bem material, né? A marca ela é muito importante. Então você tem alguns tipos de bens que eles não são materiais. Marca, você tem que trabalhar esta marca da empresa e detalhe, é um bem material extremamente caro. Extremamente caro. Então eu começo a verificar, né, que dentro dessa natureza eu preciso entender. É claro e evidente que a grande maioria dos bens eles são materiais, aquele que você pega. Os intangíveis são aqueles que você não pega. Então você pode ter até mesmo o teu maior bem, o teu conhecimento. É o meu maior bem. É um bem que ninguém toma, né? Ninguém toma de mim. E aí você tem vários bens, que detalhe, existem valores agregados a isso, existe valor econômico. Não é à toa que as pessoas elas conseguem ganhar mais dinheiro por dois tipos de bem, ou pelo o bem material que ele tem, ou pela sua capacidade que você conseguiu agregar ao seu bem material. E o conhecimento é um deles, afinal de contas, quando você contrata uma pessoa, você contrata essa pessoa de acordo com a sua capacidade de conhecimento. E aí você tem quanto ao destino, né? Você tem bem capital, né? Bem de consumo, bem intermediário. Bem de capital são aqueles fabricados, né? São aqueles que são utilizados na fabricação de outros bens. Então assim, eu preciso entender, e isso é interessante buscar esse entendimento, quais os meus bens capitais mais importantes. Já que eu tenho a preocupação, já que eu preciso me preocupar, né, com o que eu vou estar produzindo, o que vai estar sendo utilizado na minha fabricação. Então assim, eu preciso entender quais são as minhas máquinas, quais são o meu processo de instalação, como está essa minha instalação e por aí você vai. Dentro desses bens, você também tem os bens de consumo.
são aqueles destinados diretamente a quem? Diretamente às necessidades humanas. Né? Dentro dessa necessidade humanas, eu preciso entender que existem os duráveis, os bens duráveis e os bens não duráveis. Né? E aí você tem também os bens intermediários, são aqueles que são transformadores, eles são agregadores. Cuidado para não consumir bem de capital, que é a compra da máquina, que vai estar sendo utilizada para a transformação de algo, né, com bem intermediário. Bem intermediário agora eu estou falando dos agregados. E aí a gente vai falar para a aula de custo, que é o quê? Matéria-prima. Matéria-prima é um bem intermediário. Equipamentos é um bem de capital. Né? E aí tem uma coisa super interessante. Aí você começa a ver, pessoal, a ligação entre as disciplinas. Eu agora estou falando de bens, e aí lá em custo você está falando dos custos diretos, matéria-prima, e a contabilidade ela já vem contabilizando isso, o que é um ativo, o que é um passivo. Então você começa a ver que a ligação dessas disciplinas elas são bem importantes. Por isso que às vezes se faz necessário o entendimento, que esse entendimento vai fazer com que você entenda as outras disciplinas. Então, observe bem, que eu estou falando de bem capital, e aí eu falo da compra de um determinado bem, mas eu tenho um bem intermediário, que agora eu estou falando dos bens que eles passam por um processo de quê? Por um processo de transformação, tá certo? E o bem final é nada mais nada menos, são todos aqueles transformados, né? E que já estão acabados. E aí é o bem de consumo, os bens, o bem de capital. Olha isso que legal, o bem de capital é um bem final, né? O bem de consumo, ele é um bem final, né? O bem de capital, a máquina, o bem de consumo é aquilo que você consome. Então você tem, claro, né? O bem de consumo é aquilo que você consome, essa foi, né? Então você começa a ver isso aí, né? Então você começa a verificar essas questões. E aí nós vamos ver agora aqui os bens, né, classificados como bens privados e bens públicos. Bens privados são possuídos e possuem privativamente automóveis, rádio, aparelho de televisão e etc. Tem o computador, tem o smartphone. Bens públicos recebe aos bens gerais fornecidos pelo setor público. Pessoal, bem público é um dos maiores bens que o ser humano tem. No nosso conceito egoísta, a gente peca a não dar valor àquilo que é coletivo. É super interessante, isso é uma questão cultural. Né? Eu começo a ver uma questão cultural. Claro, eu não estou falando de você, nem de A, nem de B. Eu estou falando no contexto geral. Eu estou me incluindo nisso. Nós sujamos, nós jogamos o lixo onde não deve, nós às vezes não é nem questão de agressão, nós corrompemos algum bem, a gente viola bens públicos. Então você começa a verificar isso aí. Então o bem público, ele é um bem nosso, porém ele foi fornecido para a coletividade. São bens fornecidos, certo, pelo setor público. E aí você tem educação, segurança, transporte, saúde, né? Você tem essas esferas. E fora outras coisas, o lazer, né? Então eu preciso entender. Então, economicamente, são bens caros. Claro, pessoal, não é aqui no nosso caso estar discutindo, mas porque rouba, porque é isso. Não é isso que nós queremos discutir. A gente precisa começar a pensar na forma teórica da coisa. Então, assim, o bem público, ele é um bem para mim. Uma pracinha, ela foi feita para mim. Por que não cuidar dessa praça, já que também é o meu dinheiro, através dos impostos? E aí, se a gente começar a ver a administração pública disso, é extremamente difícil. Por quê? Porque a administração ela faz as pessoas boas e destrói. Isso gera um custo, isso gera um gasto financeiro. Então você começa a verificar que existe economicamente problemas relacionados à falta de manutenção desses bens públicos. Que aí pode ser na escola, as pessoas destroem as coisas. Eu estou falando da praça aqui,
Mas não vamos nem na praça não, vamos aqui falar de um evento na praia, sei lá, ali, Réveillon de Fortaleza. Quanto de sujeira que as pessoas elas jogam na areia. E ali tem que ter toda uma equipe para poder trabalhar. Então, assim, essa pausa foi só para que a gente possa buscar essa conscientização. Claro, nós até não fomos educados para isso, mas a gente precisa dessa educação. E aí, para vocês poderem perceber essas questões mínimas, como elas são difíceis, eu vou falar de uma esfera muito simplória. Uma pessoa passeando com o seu cachorrinho. Você observa que existem algumas pessoas que ela recolhem aquele lixo, afinal de contas, aquela necessidade fisiológica daquele cachorro, ela passa a ser de obrigação, o seu dono ele recolhe, né? E aí ele bota um saquinho. Isso você pode até pensar que não, mas pessoal, isso faz toda a diferença. Você começa a ter cidades limpas, você começa a ter cidades com menos doença. Então você começa a ver que cuidar desse setor público é uma coisa para todos nós. Detalhe, a gente economiza e a gente vai ter algum benefício. Essa é a visão romântica da coisa, tá bom? E aí nós temos os fatores de produção. Os recursos produtivos da economia são constituídos pelos recursos humanos, terra, capital, tecnologia, que já vimos isso, né? Já vi um pouquinho. Aí você tem os agentes econômicos, a família, a empresa, o governo, né? Você tem os grandes setores da economia, setor primário, agropecuária, né? Extrativismo, pesca, o setor secundário, as indústrias, e o setor terciário, o serviço e o comércio. E aí você tem alguns positivos versus argumentos normativos. A economia é uma ciência social que utiliza fundamentalmente uma análise positiva que deverá explicar os fatos da realidade. Os argumentos positivos estão contidos na análise e não envolvem juízo final. Só para a gente poder finalizar, o que é esse juízo final? Pessoal, o juízo final é o meu achismo, né? Estando tentar o estreitamento, né? Estritamente limitado a argumentos descritivos ou medições científicas. Então, eu preciso começar a estar envolvendo isso, né? A saber essa explicação, explicar os fenômenos econômicos, como eles realmente são, né? Análise se refere à composição básica do tipo se é A, então se é B, e por aí vai. E aí você tem argumentos normativos. É uma análise que contém explícita ou implicitamente, né, um juízo de valor sobre alguma medida econômica. Diz respeito ao que deveria ser. Né, o preço da gasolina não deve subir. Né, expressamente uma opinião ou juízo do valor. Ou seja, é uma coisa boa ou má. Economia positiva ajuda a escolher o instrumento político, econômico mais adequado. E aí você tem melhoria na distribuição de renda do país. E aí você tem agora essa economia positiva, que é praticamente uma questão romântica, né? Mas quando eu digo uma questão romântica, eu estou querendo dizer para você que algumas coisas, a gente falando, realmente a gente falando realmente impõe um determinado romantismo, mas na prática às vezes você precisa estudar todas as variáveis. Então é muito fácil eu falar assim, olha, essa medida aqui é a melhor a ser tomada, resolveria o problema de tudo. Será? E aí, bem interessante, eu não sou nenhum analista econômico, apenas busco ler e entender um pouco mais, mas quando a gente teve aquela medida dos R$600, eu peguei e comentei com alguns professores aqui, né, via reunião, Zoom, e eu falei assim, olha, essa medida, pessoal, ela vai ter um esbarro lá na frente. Aí teve ali um outro professor de contabilidade que falou, Paulo, eu também acho. Eu falei assim, olha, eu não sei. Aí eu cheguei assim, é muito paradoxal, porque até então dizia que o Brasil estava quebrado.
e agora aparece todo esse dinheiro, né? Esse dinheiro, e aí já tem a parcela 2. Eu tô achando estranho, né? É muito dinheiro e tal, não sei o quê. E aí a gente começou a discutir isso aí, alguns disseram, não, o Brasil tem esse dinheiro. Aí o que alguns também levantaram? Pessoal, o Brasil vai estar parado, o Brasil não vai estar produzindo, né? Então tem muita coisa que está deixando de entrar dinheiro. E aí, moral da história, a gente começou a ver agora o corte, né? Não vai ter mais ali a segunda parcela. E aí, novamente, numa reuniãozinha que a gente fez, alguns já dizem já calote, olha, vai dar calote aí, o governo não vai pagar não e tal, não sei o quê. Então você começa a verificar que muitas vezes você tem uma economia positiva. Mas a gente precisa estudar isso aí. Claro, evidente, aqui a gente, nem eu, nem qualquer outro professor, nós não temos argumentos porque a gente não tem o planejamento. É simplesmente tentar falar e a gente vai ali nos argumentos normativos, né? Então, para que vocês possam entender que às vezes falar, às vezes tentar dizer que isso ou aquilo é certo é muito fácil, mas quando a gente vai estudar as variáveis é um pouquinho mais complicado. E aí você tem, né, a inter-relação da economia com as áreas do conhecimento, né? Então você tem economia física, biologia, então isso aqui é mais uma coisa do conhecimento que eu vou passar um pouquinho para vocês depois darem uma lida, né? E aí eu tenho aqui economia, né, história, né? Também vou passar um pouquinho, eu estou passando, pessoal, porque no YouTube o vídeo até 30 minutos ele baixa bem direitinho, passo só disso, fica bem lento. E aí a gente já começou a estudar, né, a macroeconomia e a microeconomia, né? Microeconomia estuda a formação de preços em mercados específicos, a macroeconomia estuda determinado comportamento dos grandes agregados nacionais, PIB, investimento agregado, a poupança agregada, nível geral de preços e outras coisas mais. E aí você tem a economia internacional, que estuda a relação econômica entre residentes e não residentes do país, a qual envolve transações de bens e serviços e transações financeiras. E o desenvolvimento econômico preocupa-se com a melhoria do padrão de vida da coletividade a longo prazo. Essas transações internacionais, essa economia internacional, ela é bem preocupante. O governo, ele sempre encontra-se preocupado com essa economia internacional. Economia internacional, pessoal, é quando as pessoas afora do país de origem, eles buscam interesse naquela região. E aí são várias as variáveis. E eles começam a investir aqui. Existe, e é claro, evidente, eu particularmente não gosto de afirmar isso, mas vários pesquisadores, vários estudiosos, livros falam isso, que o Brasil ele tem um poder muito grande, né, de oferecimento. O grande problema está ainda numa formação cultural do ser humano, né? E aí o que acontece? Existe uma exploração da mão de obra do Brasil, do território brasileiro, né? Então você vê empresas que vêm para cá e elas buscam benefícios que nenhum outro canto ela teria, isso devido a ser um país terceiro mundo e outras coisas mais. Você vê exploração da mão de obra, claro, no Brasil é bem menos, você tem países onde a exploração é bem maior. Então você começa a ver que existe uma relação de interesse, mão de obra barato, benefícios econômicos, e aí você tem essas empresas que elas buscam isso. Então essas relações internacionais ela tem várias esferas a serem estudadas e várias esferas a serem compreendidas, né, entre essa relação. E aí você tem relação política, você tem relação social, você tem relação econômica. Isso, pessoal, desde muito tempo. Agora, isso não é só aqui no Brasil. Claro, é evidente que os países de primeiro mundo, eles começaram a se desenvolver. Então, é quando o Estado diz, opa, para você vir investir aqui é do meu jeito. Já em alguns países, como o Brasil, essas empresas, elas ditam, de repente, a forma como elas querem trabalhar. Olha, eu vou para lá, mas eu quero isso assim, 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 assado. Por quê? Porque eles detêm o maior capital, que é o capital financeiro. Eles são detentores. Então você tem a nossa realidade aqui, que a gente tem a Vulcabras. Não sei, mas de repente ela dita para a prefeitura de Horizonte, fala assim, olha, eu vou para aí.
mas eu quero isso, aquilo. Então começa essa relação e por aí vai, e várias outras mais que a gente poderia conversar um pouco mais sobre isso, mas em um outro momento. E aí você tem, agora a gente vai ver um pouquinho de mercado, né? E aí você tem mercado de renda variável, mercado de renda fixo, mercado de câmbio, mercado de derivados, mercado de fundo de investimento, e você tem um mercado de capital que está ali regendo tudo isso aí, né? E aí você tem microeconomia. A gente vai estudar aqui mercado de microeconomia, como já vimos nas aulas iniciais. Microeconomia estuda a relação entre o indivíduo que produz e as pessoas que necessitam de algo e que estão dispostos a gastar dinheiro com algum bem. Em relação à camada de oferta e procura, que estabelece uma regra muito importante, o que impulsiona a lei da oferta e da procura. E aí tem uma coisa bem interessante. Gasolina baixou. Lei da oferta e demanda. Pessoal, baixou. Não foi porque a Petrobras é maravilhosa, não é porque não tá, ninguém tá, os postos estão vazios. Então eles estão baixando a gasolina para ver se as pessoas consomem, né, enchem os tanques, saiam, né, porque a gasolina está mais barato. Então eles querem vender. Então o que eles fizeram? Baixaram o preço. Né? Então você começa a ver neste momento até o estudo da lei da demanda e da oferta. Né? A gasolina é a mais sensacional. Aqui eu já vi gasolina de R$ 3,87. Gasolina até pouco tempo atrás estava R$ 4,60. Quer dizer, baixou quase R$1. Então você vê que é uma queda brusca. Uma queda brusca. Em compensação, você tem a cesta básica bem mais cara. Muito mais cara. Tudo aumentou na cesta básica. Você vai no supermercado, está tudo consideravelmente mais caro, porque a procura está maior. As pessoas estão dentro de casa, estão consumindo mais. Aí você tem ansiedade, você tem uma série de fatores. E aí você tem aqui a definição de mercado, né? O local onde os agentes econômicos realizam suas trocas ou busca de produtos ou serviços para satisfazer suas necessidades. É a interação entre os agentes econômicos. E aí você tem aqui o papel, né? O mecanismo do papel moeda, identificados alguns requisitos, né? Você tem o fato da troca pelo metal, e aí desde do primórdio a gente vê isso aí, as questões dessas trocas. E aí você tem intermediar, troca, medida de valor, reserva de valor e pagamentos definidos. Então essas são algumas das definições dessa questão da moeda, o que ela representa, né? E ali vejamos agora algumas das finalidades da moeda e seus benefícios. E aí você tem problemas econômicos fundamentais e os tipos de economia. Em economia de mercado, esses problemas, né, o que produzir, o que, né, são problemas que a gente vai sempre carregar. Então, são resolvidos pelo mecanismo de preço, atuando por meio da oferta e da demanda. Ou seja, o aumento da oferta implica na redução de preço. O aumento da demanda implica no aumento de preços. E aí você tem, nas economias centralizadas, essas questões são decididas por um órgão central, no caso o Estado. Né? Economia de mercado ocorre quando os agentes... Aqui está repetido o slide, desculpa. E aí agora a gente vai ver de forma bem teórica, não precisa se preocupar com isso, eu não vou estar cobrando isso na prova. A curva de possibilidade de produção é um conceito teórico com o qual se ilustra como questão de escassez impõe um limite de capacidade produtiva de uma sociedade que terá de fazer escolhas entre alternativas de produção. Ela representa um importante fato. Uma economia de pleno emprego precisa sempre, ao produzir um bem, desistir de produzir um tanto de outro bem. Dentro dessa escala aqui, tá certo, pessoal? Eu vou passar alguns exercícios para vocês e eu gostaria que exercícios vocês dessem uma pesquisada, porque essa pesquisada ela vai ajudar a você entender um pouco mais. Não vou estar cobrando isso na prova, tá ok? Não precisa se preocupar, até mesmo que eu vou passar outro trabalho. E então a gente vai, vocês vão dar uma pesquisada com a ajuda dos exercícios. Tranquilo?
E aí você tem aqui, de acordo com Silva, a curva da possibilidade de produção mostra a combinação produtiva tecnicamente eficiente na produção de dois bens, isto é, indica as possíveis combinações de dois bens utilizando todos os recursos produtivos. Nesta curva, todos os recursos produtivos são plenamente empregados e a produção total obtida e a máxima possível. Assim, qualquer ponto sobre a curva representa que a economia irá operar com plena capacidade, utilizando todos os fatores da produção. O ponto final de equilíbrio dependerá do preço de mercadoria ou decisões políticas. Em outras palavras, o preço do milho aumenta, né, e o preço do soja permanente constante, aumentando a produção de milho em relação à produção de soja. E aí você vê, na figura abaixo temos uns exemplos de curva de possibilidade de produção, para exemplo, da soja e do milho. E aí você tem aqui, ó. Você tem aqui o milho, né? Então você tem aqui esses pontos, é o ponto máximo. Então vamos aqui pensar que a soja produziu 20 mil toneladas. Observe bem, ó, que aqui é o ponto A, né? Se o milho produzir 30 mil toneladas, a soja ainda continua com quanto? Com 20. Se o milho produzir 40, a soja continua com 20. Estão vendo? Ó? Agora vamos aqui aumentar a produção. Eu aumentei a produção do milho. Vamos agora aumentar a produção da soja. Então, na hora que eu aumento a produção da soja, olha aí, do milho ele diminui, ó. $40.000. Mas em compensação do milho, porque baixou. Se eu quisesse aqui aumentar para 60 mil, então eu vim aqui 60 mil, ó, ia dar em torno mais ou menos aqui de 25, talvez 20 aqui, 20. Então, se eu quisesse produzir 60 mil toneladas, o milho ia baixar para quanto? Para 20. E aí você vê, ó, a linha que une os pontos R e S representa o limite máximo de disponibilidade dos recursos positivos, ou seja, a disponibilidade de recursos produtivos. Permite que se produz o máximo de quantidade representado na curva ao longo dos pontos acima desta linha, como o ponto C, não representa combinações possíveis de produção, né, de soja e milho. Já o ponto D é uma combinação possível, né, a recursos produtivos que não estão sendo utilizados, ou seja, a produção é menor do que poderia ser. E aí você tem aqui algumas situações que ela pode ser alterada, né? Ela é alterada quando ocorre reações da economia, crescimento da economia, mudanças. Então você começa a ver essas variações nessas linhas. E aí você vê, o deslocamento positivo ocorre da expansão ou melhoria dos fatores. O deslocamento negativo, né, ocorre em relação ao sucateamento dos fatores disponíveis. E aí você começa a ver, né? Então, aqui dentro eu tenho um deslocamento positivo, né? Eu começo a deslocar positivamente. Já deslocamento negativo, eu começo a verificar que esse deslocamento ele foi ocasionado por alguma coisa. Então, o deslocamento decorre na redução ou sucateamento de alguns fatores. Em relação à economia, significa para nós a diminuição da quantidade de recursos disponíveis. Neste caso, ocorre o deslocamento da curva para a esquerda, como é mostrado Como é mostrado Então, observe bem, pessoal, que você tem todo um deslocamento. Quando você tem esse deslocamento, esse deslocamento ele é negativo, né? Como
a gente já começou a ver aqui, você tem um deslocamento, né, positivo e você tem um deslocamento negativo. Então, você começa a ver o porquê que isto aconteceu, o porquê que esse deslocamento ele tem ocorrido. Então, aqui que você começa a ver, ó, em algumas situações ela pode alterar. Ela ocorre em relação à economia e crescimento. Então, você tem vários fatores. Voltando aqui à questão da soja e do milho, né? Aqui começa bem. Aqui eu tenho fatores, ó, que o milho, que a soja ele está 10 mil, ela vai continuar constando em 10 mil se produzir 30, 48, 60 toneladas de milho. De repente eu preciso produzir mais soja. Então veio para 20. Porém aqui o milho, ó, ele desceu. Então a economia ela vai estudar o que isso está acontecendo. Por quê? Porque essa produção ela tem aqui relação entre dois produtos. Eu estou fazendo um comparativo de dois produtos, tá certo? Então, assim, a economia agora vai estudar uma pessoa que produz apenas dois produtos. Então, para ele produzir, de repente, mais soja, né? Mais soja, ele precisa, de repente, de mais terra. Então, ele tem que diminuir a produção de milho. Porque milho ocupa mais terra. É só um exemplo. Ou ocupa mais tecnologia. Então você começa a ver que existem problemas. Opa, qual é o problema? Já quando eu vou produzir, vamos supor, que tem esse crescimento aqui nessa variável, eu aqui, do mesmo jeito, eu vou ocupar mais esse espaço. Esse aqui permanece 10, mas ele permanece 10 em vários crescimentos. Por quê? Porque eu preciso entender que para o milho produzir 10, 48 e 60, a soja ela vai ocupar todo esse espaço do gráfico em forma constante, já diferente do milho. O milho não se permanece constante com o crescimento da soja. Por quê? Porque ele requer mais recursos, né? E aí você começa a verificar isso aí. Então, observe bem que está existindo agora uma redução, né, com o crescimento de alguém. E aí você tem um crescimento econômico ou mudança tecnológica, significa para nós um aumento na quantidade de recursos disponível. Né? A produtividade dos recursos, né, afirma que ocorre deslocamento da curva da direita para a direita, como é mostrado no gráfico acima, que é exatamente o que eu terminei de explicar. E aí você tem o funcionamento, né, da economia do mercado de fluxo. Né? E aí você tem aqui fluxo real da economia. E aí a gente já viu, já coloquei esses gráficos aqui novamente, só para enaltecer, só para poder produzir. Pessoal, espero que vocês tenham entendido, né? Eu tento correr porque já estamos com 37 minutos. Mas eu vou voltar com esse conteúdo, tanto em exercício como na próxima aula. Beleza? Pessoal, fico aguardando o feedback de vocês, tá certo? Vocês têm gostado, se está sendo claro, tá bom? Gostaria também de saber se a gente pode fazer a nossa próxima aula no Zoom, até para a gente poder fazer um feedback. O que a gente pode fazer? A gente pode ter um primeiro momento com a aula da videoaula e o segundo momento um feedback sobre o conteúdo. O que vocês acham? Manda o feedback para mim, tá certo? Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Eu gostaria de ver algumas fotos de vocês aqui assistindo o vídeo. Bote lá a foto, bota o print aqui para mim, que é para eu colocar lá junto com os professores movimentando isso aí. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.